aquela conta, né, da questão de James Cumming, aqueles computadores estão abertos, né, alguns passos naquela nota que eu botei, né? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida ainda, né, pode falar que aí eu ajudo. Acho que pode dar gol, hein? Deixa eu botar aqui. Ok, deixa eu botar aqui para apresentar. Começou a gravar, Nathan? Não, ainda não. Agora tá gravando. Ok. Então, pessoal, vamos dar prosseguimento ao curso. Hoje, na aula 3, vai ser um curso sobre os potenciais da mecânica quântica, né? Solução da equação de Schrödinger. Então, é o João que vai continuar a aula. E é isso. Espero que todos estejam bem. Então, João, pode começar. Valeu, Rafael, obrigado. Bom dia de novo, pessoal. Hoje a gente vai dar sequência, né, àqueles problemas de mecânica quântica que a gente já começou a trabalhar na aula passada. Então, igual o Rafael falou, né, hoje a gente vai focar nos problemas de potenciais, porque eles são muito importantes, né, para a construção de dispositivos eletrônicos, né, armadilhas de átomos. Todos esses tipos de tecnologias, elas envolvem, né, de certa maneira, algum tipo de problema de potencial. Além disso, na natureza também tem muita coisa, né, que potenciais quânticos, né, acabam gerando, né, efeitos. O mais conhecido seria o tunelamento. E, além disso, né, são questões, né, quase certas, né, de exames de qualificação. Né? Sempre cai alguma coisa de poço. É raro você achar um exame que não tenha caído. Então, é importante, né, nesse sentido. Novamente, vou falar que nem ontem, né, caso vocês tenham algumas dúvidas no meio da explicação, podem parar e fazer as perguntas. E caso minha internet, né, ela caia, né, minha conexão fique ruim, vocês me avisem que eu falo novamente. Aqui, estou com o celular ligado aqui para saber, né, caso o Natan mande alguma mensagem. Então vamos lá. Antes de mais nada, né, não tem como falar dos potenciais da mecânica quântica sem dar aquela relembrada, né, nos potenciais da mecânica quântica, da mecânica clássica. Então, na mecânica clássica, a gente tinha, né, uma descrição da energia como a soma de energia cinética mais a energia potencial. E aí, né, a partir, né, da soma da energia cinética potencial, a gente fazia aquela análise de energia. Né? Na mecânica clássica, a gente gostaria, né, de descrever a dinâmica de um sistema, né, como que uma partícula ela avança na posição. Então, com essa dinâmica, né, a gente teria como prever, né, o que a energia que a partícula tem, né, permite, né, ela fazer, né, permite deixá-la ir, né, numa determinada posição. Então, né, fazendo um pouco de manipulação algébrica, na mecânica clássica a gente conseguia, né, fazer um pouco de uma análise a partir da velocidade, né? E aí, conforme a energia do seu sistema, né, aumentava ou diminuía, né, a gente sempre comparava ela, né, com um potencial dado. Então, né, aqui eu peguei nessa foto do Moisés, né, que é um potencial genérico de mecânica, né, aqueles morros, né, aquela montanha-russa. E aí, né, dá para fazer uma breve descrição, né, relembrando um pouco do que vocês já devem ter visto em Física 1. Então, digamos, né, que a sua partícula tem uma energia E1. Né? Energia E1, você vê que a linha de E1 está acima da maior parte, né, do potencial. Ou seja, a partícula com essa energia, ela consegue descrever, né, todo esse contorno, né, do potencial, né, seu movimento é ilimitado, né, na posição, né? E aí, basicamente, por mais que ela tenha, né, algumas desacelerações devido à influência do potencial, né, ela consegue ter esse movimento ilimitado. Na mecânica quântica, né, a gente vai ver que a gente não vai descrever, né, a dinâmica de uma partícula, mas sim a gente vai descrever como que a função de onda evolui. E aí o que acontece? Um análogo desse caso, né, na mecânica quântica seria o caso dos estados de espalhamento, onde a energia ela é maior que o potencial, né, e aí a função de onda ela consegue, né, passar embora
tenha, né, influência ali nas interfaces com potencial do sistema. Aí, de novo, na mecânica clássica, quando a energia é igual a E2, a gente tem, né, que essa energia aqui ela é ilimitada para a esquerda, mas ela só é possível, né, de ser descrita até esse ponto x0, né, porque a partir de x0 ela não consegue superar o potencial. Então, em x0 é dito que há um ponto de retorno, né, porque é onde a sua partícula iria retornar, né, onde aquela velocidade, né, na equação ela zera, não muda de sinal, e aí a partícula ela ficaria confinada só nessa região, né, disponível a ela. Então aqui, né, digamos, né, um análogo quântico é se tivesse uma barreira, né, muito grande, né, de forma que ela fosse praticamente não, ela tem que ser infinita, né, que aí a partícula, né, a função de onda da partícula não consegue atravessar essa barreira infinita. E por último, né, na mecânica clássica, a gente também pode analisar a energia, né, ela é baixa, né, ela fica aqui entre esse vale do potencial. Nesse caso, há 2 pontos, né, de retorno, x1 e x2. A partícula oscila, né, com essa energia entre esses 2 pontos. Né. Na mecânica clássica, a gente pode fazer uma série de Taylor nesse ponto, e aí descrever, né, a partícula por meio de uma equação de um oscilador, né, de uma equação oscilatória, de maneira que as soluções sejam senos e cossenos ou exponenciais imaginários. Na mecânica quântica, né, um análogo desse caso, né, na mecânica quântica, seria um análogo quando a energia da partícula está confinada, né, num poço, né, do potencial, e aí é os chamados estados ligados. Bem, vamos lá agora para o próximo conceito, antes de partir para as questões, que é falar um pouco de como que a gente vai descrever essa dinâmica. Né? Lá no caso da mecânica clássica, né, a gente tinha a segunda lei de Newton para descrever a dinâmica. Quando a gente fazia a análise do potencial do seu sistema, né, a gente tinha a velocidadezinha ali, de certa forma, né, a derivada da aceleração, quer dizer, sua derivada da aceleração. Então, de certa forma, pela lei de Newton, a gente conseguia descrever, né, a dinâmica do sistema. Derivada no tempo, é claro. Ali eu tinha escrito em função da posição. E aí, o que acontece? Na mecânica quântica, para saber como a sua função de onda evolui com o tempo, a gente tem a equação de Schrödinger, que é essa equação aqui principal. Geralmente, a gente, nos problemas, né, de mecânica quântica, os potenciais só dependem da posição. Então, por meio daquele método de separação de variáveis, a gente consegue trabalhar somente com a parte espacial da função de onda, nessa aqui, que é a equação de Schrödinger, dependente somente da posição. Aqui é até aquela questão de definir uma constante, né, para todo esse lado aqui sendo E, né, que a gente discutiu ontem. Bem, mas o que eu quero dizer com isso é que nessa aula a gente não vai tratar de cats, né, os cats já vão estar projetados, né, num espaço contínuo, que é o espaço da posição. No geral, acho que a maioria dos problemas vão ser unidimensionais, então você só vai lidar com uma função de onda, né, em uma dimensão. E o potencial não vai depender do tempo. Potenciais que dependem do tempo envolvem outros tipos de problema, como teoria de perturbação. Então, né, vamos passar para as perguntas, se ninguém tem nenhuma dúvida aí nessa revisãozinha breve que eu fiz. Se ninguém tem, então vamos começar com uma questãozinha da EUF, né, questão recente, né, de 2020.3, que ela diz o seguinte: considere uma partícula de massa m em um movimento confinado em uma dimensão, cuja função potencial tem a forma ilustrada na figura abaixo, né, com v de x tendendo a infinito para x menor do que zero. Opa. Ou seja, com x menor do que zero, essa parede aqui, né, ela é infinita, o que vai ser muito importante. Né? Bem, aí tem as alternativas, que a gente vai analisar uma a uma, né? Eu acho que é melhor assim. Se eu ler tudo agora, quando chegar na hora de resolver, a gente já vai ter esquecido. Eu mesmo já vou ter esquecido. Então é bom a gente discutir, né, como resolve esse tipo de problema na mecânica quântica, antes, né, de partir para a ação em si. Bem, beleza. Geralmente, os potenciais, né, na vida real, né, eles vão a zero no infinito. Então, a gente vai classificar nossos tipos de problema como problemas com energia menor do que zero e problemas
com energia maior do que zero. Os problemas de energia menor do que zero são os chamados estados ligados, né? Tem a ver com aquele confinamento que eu falei. Já partículas com energia maior do que zero tem a ver com o espalhamento, que também é aquele caso, né, que é análogo ao movimento, a partícula com movimento infinito clássico. Beleza. Deixa eu ver aqui meu roteiro, se tinha mais alguma coisa para falar. Assim, esse potencial que a gente está estudando, né, você vê que ele é muito interessante, que ele tem aqui, né, essa barreira infinita, tem uma caixinha aqui, né, um valezinho quadrado aqui, né, e depois ele é zero para o resto ali da reta. Esse potencial é uma maneira simples, né, de representar o potencial de interação colombiano, né, que até o Rodolfo falou na aula hoje, né, de teoria de grupos, né, quando ele falou lá do átomo de hidrogênio, é aquele potencial, né, só que aqui ele está mais, né, simplificado na forma de um quadrado. Mas seria uma maneira simples, né, de dizer algo análogo, né, o que tem de físico com essa questão. Mas vamos lá. Né? Vamos estar tratando primeiramente com energia menor do que zero, no caso dos estados ligados. Como que eu resolvo essa equação? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu vou usar a equação de Schrödinger, que nem eu falei. Mas para resolver esse tipo de questão, há 3 passos, né, que eu gosto muito de sempre utilizar. Né? Então, o primeiro passo, separa as minhas regiões do potencial. O potencial tem uma forma diversa. Vou separar, né, o meu problema em regiões. Quando eu separar o problema em regiões, eu vou obter a solução da equação de Schrödinger em cada região que eu separei. Segundo passo, eu vou aplicar as condições de contorno. As condições de contorno para a função de onda vão ser condições de contorno bem parecidas com aquelas de cordas, daquele problema de cordas vibrantes, né, com eixo fixo ou eixo solto. Então, a gente tem que ter em mente isso, as condições de contorno. E a terceira coisa que eu gosto de fazer quando eu resolvo esse tipo de problema é uma análise caso a caso. Então, vamos com calma fazendo cada uma das coisas. Né? Então, primeiro passo, dividir em 3 regiões. Bem, vamos ver a solução em cada uma delas. Né? Na região 1, é que nem eu falei, logo no início. Na mecânica quântica, há a possibilidade do poço de potencial ele ser infinito entre uma região e outra. Se esse poço é infinito, não há energia, né, que o seu sistema tenha que consiga atravessar. Por isso que o poço infinito é importante para fazer armadilhas de átomos, armadilhas de elétrons. Então, você pode dizer, né, você pode afirmar que na região 1, né, esse lado aqui, né, que tem essa parede infinita, a função de onda ela é zero. Não vai haver distribuição de probabilidade nessa região. Então, ponto, nem precisa aplicar na equação de Schrödinger. A região 2 e a região 3, aí sim a gente vai ter que brincar, né, com a equação de Schrödinger. Bem, na região 2, novamente, né, eu vou ir com calma aqui, que é muitas informações. Bem, o valor do seu potencial nessa região aqui, ele é menos V0. E a sua energia é negativa, porque eu estou supondo esse caso, né, caso de energia negativa. Bem, quando substituir isso na equação de Schrödinger aqui, né, ela está um pouco diferente, porque eu joguei essa constante que estava desse lado para esse. Quando eu substituir esses valores na equação de Schrödinger, ela vai ficar dessa forma aqui, né? De maneira que eu posso dizer, né, que todo esse valor aqui na frente da função de onda vai ser uma frequência, né, uma constante associada a uma frequência. E aí a minha equação de Schrödinger, ela vai ter essa forma aqui. Nota o seguinte, né, essa coisa interessante aqui, né, que aparece na equação da região 2. Uma equação que a gente sabe que tem 2 derivadas e tem o outro lado, né, da igualdade é a própria função com coeficiente negativo, é a equação, né, de uma força elástica, né? A segunda lei de Newton com uma força elástica, que está justamente associada com mola, né? E com um oscilador. Então, essa solução que a gente acha aqui na região 2 é uma equação de um oscilador harmônico, com a frequência K igual a esse valor aqui, maior do que zero. Portanto, nessa região eu posso dizer que a minha solução vai ser a mesma solução de um oscilador. Senos e cossenos ou uma exponencial imaginária. O que faz sentido, né? Por que faz sentido? Né? Porque o análogo clássico, né, dessa parte aqui do poço é justamente, né, o movimento oscilatório. Bem, vamos agora para a terceira região com x maior que x0. Nessa região, não há potencial, né? O potencial é nulo nessa região aqui.
mais a energia. Ela é menor do que zero. A energia, né, ela vai ser menor que o potencial, né? Tá vendo? O potencial vale zero e a energia é menor do que zero. Mas aí o que acontece, né? Quando você aplica, né, esses valores V igual a zero e E menor do que zero na equação de Schrödinger, você obtém essa equação aqui. Se você reparar, essa não é a mesma equação, né, de uma força elástica, né? Porque não tem um sinal negativo aqui, né, associado à restituição. De maneira que essa equação aqui, né, se você resolver a equação de Schrödinger, né, você vai obter que a solução são ondas evanescentes, né? É uma exponencial decrescente. Justamente porque, né, quando o poço não é infinito e a energia é próxima, né, da altura do poço, a sua função de onda ela tem a propriedade de poder tunelar um pouco, né, nessa região. E aí o tunelamento vai ter essa cara, né, de decaimento. Então, de maneira geral, né, primeiro passo, separe em regiões e acha a solução. A solução é essa. Na região 1, sua função de onda é zero. Na região 2, vai ser uma soma de senos e cossenos, ou, né, da maneira mais prática para o problema, exponenciais imaginárias. E na região 3, né, uma exponencial decrescente. De maneira que, né, a exponencial decrescente ela tenda a ir a zero no infinito. Como o x tendendo ao infinito, essa exponencial com coeficiente negativo vai a zero, ela é a solução dessa região aqui. Bem, agora vamos para o segundo passo. O segundo passo vai ser sempre aplicar condições de contorno. Bem, as condições de contorno elas têm que unir, né, as duas regiões onde tem a função de onda. Então vão ter duas condições de contorno, né, duas possibilidades, né, de região de contorno distinta. Uma em x igual a zero e outra em x igual a x0. As condições de contorno são que nem eu falei, são bem parecidas com as equações de contorno do problema de corda vibrante, porque a função de onda, né, é uma onda, né, digamos assim. Né? E aí o que acontece? Primeira condição de contorno, x igual a zero. A função na região 1, aplicada no ponto igual a zero, tem que ser igual à função de onda aplicada na região 2 em x igual a zero. Do lado esquerdo é zero, né? Porque a função de onda não passa, né, para o outro lado, porque tem uma barreira infinita. Do outro lado, com x igual a zero, a gente sabe que as constantes da exponencial imaginária vão estar somadas e sem a exponencial. Né? Eu botei, né, x aqui igual a zero. Então, de maneira que agora eu consiga obter, né, que uma constante vai ser menos a outra, e se eu substituir isso na minha solução, eu posso reescrevê-la como um seno. Então, a solução da região 2 é um seno, ou um conjunto de ondas, né, que vai poder ser representado como um seno, que era também esperado, porque aqui, né, é o que nem eu falei, né, o análogo clássico ao oscilador. Agora, a segunda condição de contorno. A derivada da função dos dois lados tem que ser igual. Só que, para a primeira condição de contorno, em x igual a zero, vai ser redundante, por causa que esse lado já é zero. Então, eu nem utilizei essa condição de contorno. Ela não me obteria nada de lucro. Então, eu fui para outra interface. Fiz a mesma coisa. Apliquei no ponto dos dois lados da função de onda e obtive essa equação. Aí fui para a segunda condição de contorno. Derivo elas aplicadas no ponto. E obtive essa equação aqui. Agora eu vou para o terceiro passo. Né? Ó, primeiro passo, eu separei região e obtive solução. Segundo passo, apliquei condição de contorno. Terceiro passo, analisar cada caso. Para o caso de energia maior do que zero, eu posso pegar a segunda condição de contorno e dividir uma pela outra, obtendo essa equação aqui, que é a chamada equação transcendental. Né? Equações desse tipo são chamadas assim, né? Porque você não consegue isolar. Né? Por exemplo, eu gostaria de obter K, porque K está associado com energia, e aí eu saberia o espectro, né, do meu sistema. Só que eu não posso isolar K aqui, porque se eu, sei lá, K vai ser múltiplo de capa tangente de Kx0, né? Então eu não consigo isolar. Kx0 é arco tangente dessa quantidade aqui com K. Então não tem como isolar. Então, analisando cada caso, né, terceiro passo, esse caso vai ser o caso interessante, porque eu não consigo isolar essa equação, mas fazendo o quadrado, né, das duas frequências, eu tenho duas equações que têm K.
Então, uma maneira de solucionar esse problema era numericamente, só que para fins práticos, né? Como que a gente pode fazer, né, a solução? Né? A solução vai ser a interseção das duas retas que tem K nessas duas equações. De maneira que os pontos de interseção vão ser os chamados estados ligados. Né? Então, eu peguei esse gráfico aqui do livro do Caruso, né, do Caruso e Oguri, de maneira que a interseção da tangente com, né, essa equação aqui de circunferência, esse ponto aqui é o chamado estado ligado. Né? Então, essa equação de circunferência, que é a soma do quadrado das frequências, o v quadrado, né? Como que eu acho esse valor de v quadrado? V quadrado tem que estar associado com as frequências. Né? Um valor possível para a frequência k vai ser um número múltiplo de πx0. Como esses dois caras são frequências, né, eu suponho que eles têm que ser, né, esses múltiplos de πx0. Então, o meu raio ele tem que ser isso, algo múltiplo de πx, um número n múltiplo de π sobre x0 ao quadrado. E aí, o que acontece? Né? Eu normalizo, né, os dois lados, né, eu divido por πx0, por isso que os eixos, né, dessa equação aqui do círculo estão, né, divididos por x0 π. E aí eu vou ter, né, o raio, né, dado por um número só, né, um número n. Então, para n igual a 1, só tenho uma interseção, né, eu tenho um estado ligado. Para n igual a 2, né, eu tenho duas interseções, dois estados ligados, e assim por diante. De maneira que o estado ligado, né, esse sistema com energia menor do que zero, ele é um sistema que ele é dito discreto. Ele não é um sistema contínuo, porque as energias deles, né, são valores específicos, né, são múltiplos de n. Então, pegando o kappa, né, que é o cara que depende da energia, né, se kappa é discreto, minha energia tem que ser discreta. Substituindo, né, o valor de kappa, né, eu vou ter aqui, né, o meu espectro de energia discreto, né, ele é múltiplo de n quadrado. Então, supondo, né, um valor de raio aqui, né, menor do que 1, né, no caso eu supus meio, né, e com n igual a meio, v tem que ser menor que π sobre 2x0. Para v igual a meio, né, eu obtenho, né, que nessa faixa de energia não há estados ligados, porque é antes da interseção. Com v, aqui eu botei de meio até 3 sobre 2, né, de meio até 1,5. Então, de meio até 1,5, eu já tenho esse ponto. Ou seja, nessa faixa de energia, né, eu tenho um estado ligado. Essa é uma maneira, né, sem usar a solução numérica, né, de caracterizar seu sistema. Né? Ele é discreto, porque são os pontos de interseção, e ele está nessa faixa de energia. Alguma dúvida aí, pessoal? Alô? Pode seguir, João. Ah, show de bola. E aí, o que acontece, né? Há alguns exemplos de estado ligado bem interessantes, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, né, se eu digo que um sistema com energia menor do que zero e que está confinado é um estado ligado, eu posso dizer, né, que a Terra orbitando ao redor do Sol é um estado ligado, porque ela está confinada nesse movimento e não tem energia para superar, né, esse potencial que é atrativo a ela. É claro, isso é um análogo clássico. Né? Um outro exemplo de estado ligado seria os elétrons ao redor do núcleo positivo. Né? Os elétrons também, né, a menos que ele tenha uma energia suficiente para fugir, né, eles vão estar ali, né, ao redor do núcleo. E, por último, uma coisa que é mais difícil, né, um conceito mais complicado, são os hadrons. Né? Para quem não sabe ainda, os hadrons, como os prótons e os nêutrons, eles são constituídos de partículas menores do que eles. São os chamados quarks. Né? Então, digamos aqui, né, eu acho que isso aqui é um nêutron, 2 quarks D e um U, perdão. Eu falei up porque o D é de down, né, e o U é de up. E aí o que acontece? Na natureza, né, a gente não encontra quarks soltos geralmente. Né? Acho que não, na verdade. Eles se encontram confinados na forma de hadrons, né, que é o que a gente vê. Né? As partículas são constituídas de prótons e nêutrons. Né? As moléculas são constituídas de prótons e nêutrons. É claro, isso é um conceito mais complicado, envolve uma área que é a teoria quântica de campos, né, a parte específica da teoria quântica de campos, que é a cromodinâmica quântica. Né? Por isso que esse gifzinho está colorido, né? É cromo justamente porque, na teoria, né, o novo número quântico é chamado de cor. É algo bem complexo. Né? Caso vocês tenham curiosidade, há vários professores no Instituto que trabalham com isso. Né? Então é só um exemplo, né, de estado ligado.
Beleza, né? Vamos agora resolver, né, o segundo caso, né? Trabalhamos com energia menor do que zero. Agora vamos ver o que acontece com energia maior do que zero. Novamente, energia maior do que zero, a gente tem aí o caso que é o chamado estado de espalhamento. No estado de espalhamento, né, a região 1, novamente, com a energia maior do que zero, o sistema não consegue, né, com que sua função de onda, né, passe, né, porque entre a região 1 e 2 tem uma barreira infinita, né, infinito, não há como ultrapassar. Então a função de onda é zero na região 1, novamente. Na região 2, a gente vai ter que aplicar os valores na equação de Schrödinger. É claro, né, relembrando, esse, né, é o passo 1 dos 3 passos, né, para trabalhar com o problema de poço na mecânica quântica. Aplicando os valores, né, é maior do que zero e o potencial nessa região 2 é igual a menos V0. Né? Substitui aqui na equação de Schrödinger novamente. Né? Com a substituição, a gente vai ter, né, essa frequência aqui. A gente chama todo esse cara de frequência. Ela é positiva, né, maior do que zero. E aí, novamente, eu vou ter aquela equação característica, né, de uma força restituidora, né, de uma mola ou de um oscilador. Então, é esperado que, novamente, aqui em 2, embora o sistema tenha energia para sair do poço, né, é esperado que a solução seja uma solução oscilatória, né, exponenciais imaginárias ou senos e cossenos. E aí o interessante vai vir pela região 3, né? A energia agora é maior do que zero. Antes ela era menor que zero, e aí a função decaía, né? A função de onda decaía aqui. Agora ela vai ter força, né, para passar, né? Então por isso que eu falei que um análogo desse sistema, classicamente, é aquele que a partícula tem movimento infinito. Né? Só que a interface, né, do potencial vai fazer algumas mudanças interessantes. Vamos lá, né? Resolvendo na equação de Schrödinger. Nessa região 3, o potencial é nulo, né, ele vale zero, e a energia é positiva. Eu obtenho essa equação aqui, eu vou chamar esse cara todo aqui de uma constante, e novamente eu vou obter uma equação, né, de um oscilador, né, que vai me dar senos e cossenos ou exponenciais imaginárias. Olha que louco, né? Nesse caso, a região 1 vai ser igual a zero, não há função de onda, e na região 2 e 3 vão ter soluções iguais, né? O que muda nelas é justamente a frequência, né? Mas ambas vão ser oscilações. Isso é interessante porque, como a energia é maior do que zero, a gente pode dizer, né, que a função de onda vai e volta, né, depois que ela passa dessa interface. A função de onda da região aqui 2, né, como ela conseguisse passar, né, vai até essa interface, ela é refletida, volta para cá, parte passa, né, porque a energia é maior do que zero, né, e ela vem para cá e vem para lá também. Então essa é a interpretação, né, dessas soluções, uma soma de estados estacionários, né, oscilando, né, uma superposição de estados estacionários. Bem, parte 1, achar a solução da equação de Schrödinger. Passo 2, aplicar condições de contorno. Novamente, né, em x igual a zero, eu vou poder dizer, né, que a minha solução, né, como em x igual a zero, região 1 é zero, vou poder dizer que a solução em 2 vai ser um seno. É a mesma conta, né, que eu fiz nos estados ligados. Né. Para x maior do que zero, vai ter uma coisa interessante. Né? Aplicando a condição de contorno, eu vou ter que vai ser também um seno. A única diferença é que, quando a função de onda interfere na interface, ela vai ter uma mudança de fase. E aí eu introduzo aqui, né, o fator de fase, essa diferença de fase, né? Delta. Deixa eu só aqui seguir o script, né? Para não perder nada, né? Isso, essa diferença de fase delta. Né? E aí o que acontece, né? Agora é análise de cada caso. Né? Eu vou ter uma função seno, né, oscilando aqui e uma função seno oscilando aqui. Aplicando a segunda condição de contorno, novamente eu vou obter, né, o seguinte. Né? A segunda condição de contorno é em x igual a x0. A função tem que ser igual dos dois lados, ponto. Eu obtenho essa equação. E a sua derivada tem que ser igual, né, nos dois lados, aplicada no ponto. Eu obtenho essa equação de baixo. Quando eu divido, né, uma pela outra, eu vou obter uma equação bem parecida com aquela equação que eu obtive antes. Essa equação, ela tem uma coisa de diferente. Né? Você poderia dizer o seguinte, João, novamente, o espectro é discreto. Só que não.
Porque agora eu vou ter, né, essa diferença de fase aqui, o que vai fazer com que eu tenha mais liberdade, né, uma região maior de valores de K, né, para ter, né, para analisar. E essa região, né, essa faixa de K, ela pode ser até discreta, ela pode ser até contínua, diferente do valor, né, delta, do seu sistema. Então, né, o que difere o estado de espalhamento do estado ligado, além da energia ser maior do que zero, é que no caso de espalhamento, o espectro é contínuo, devido a essa liberdade que delta dá aqui na tangente. E aí, o que acontece, né? O espectro ser contínuo, mas tem algumas coisas interessantes, né, que acontecem. Por exemplo, esse tipo de sistema pode ser modelado por sistema, né, de espalhamento de partículas com um sistema-alvo. Né? E aí, esse delta de interação é justamente a diferença de fase que o feixe de partículas tem quando interage, né, com o seu sistema-alvo. Né? Digamos, né, experimento de Rutherford. Né? Tem um feixe de partícula que interage com o sistema-alvo, partícula para tudo quanto é lado, só que o feixe de incidente ele vai ter uma diferença de fase, justamente devido à interação, né? Que o estado de espalhamento propicia, né? Ter esse delta. E uma outra coisa interessante é que nas duas aulas passadas a gente sempre falava de normalizar a função de onda. Né? Quando sua função de onda, né, no caso de espalhamento, ela é, né, um estado estacionário dessa forma, ela não vai ser um estado físico. Por que não vai ser? Porque você não vai conseguir normalizar ela. Né? Partículas, né, quando elas são estados de espalhamento, elas têm, né, uma energia que ela é contínua, o que dificulta um pouco a normalização, né? Dificulta bastante, na verdade. Mas, né, há como você tratar, né, os feixes de partículas de uma maneira que você consiga utilizá-los no dia a dia. É você justamente usar pulsos de energia, né, ou então, né, uma energia durante um tempo pequeno, um pulso pequeno de energia, de maneira que você consiga, né, tornar ela finita nessa sua integral. E aí você consegue tratar ela como um estado estacionário. Então, o mais importante, né, é justamente essa diferença que eu queria que vocês ficassem. Né? Estados ligados, energia menor do que zero, geralmente, né, sistemas confinados. Estados de espalhamento, energia maior do que zero. Às vezes não são sistemas físicos, estão associados, né, com partículas, né, com funções de onda, né, oscilatórias, e tem espectro contínuo. Então, né, vamos analisar agora as afirmativas. Né? Alguma dúvida no estado de espalhamento? Bem, se não tiver, então vamos para as alternativas. Né? Então vamos lá. Alternativa 1. A função de onda da partícula em x, na posição x igual a zero é sempre nula para todo instante de zero. Para todo instante de tempo, perdão. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Nesse ponto, é justamente a parede impenetrável, né? Então a função de onda não consegue ultrapassar. E o último valor contínuo, nesse ponto, é zero. Então essa alternativa está verdadeira, né? Segunda alternativa. O espectro de energia da partícula pode apresentar os valores discretos se a condição, né, a condição é essa, for satisfeita e o valor de energia no intervalo aqui, né, entre 0 e menos V0. Com o valor de energia aqui, né, ela é menor do que zero, estamos falando de estados ligados. Estados ligados vão ter valores discretos de energia, tá ok. Essa parte está ok. E a equação que a gente tem nos estados ligados é aquela equação transcendental. Né? Então, fazendo, né, aplicando as condições de contorno, né, obtendo rapidinho, né, a solução, a gente consegue ver, né, que essa é exatamente aquela equação transcendental. Só que agora, no lugar de K e K, eu botei, né, os valores que K e K são. Então é verdadeiro. Por último, né, tem a alternativa 3. Mas se você for o bom concurseiro, que uma prova você tem que ser, né, já dá para sacar que a única alternativa possível, sendo a 1 e 2 verdadeiras, é a letra D. Mas, como todo bom cientista, a gente quer saber o porquê da última ser falsa. Então vamos analisar. A probabilidade de encontrar a partícula na região entre 0 e x0 em um dado instante de tempo só será diferente de zero se a partícula tiver valor médio de energia negativo. O valor médio de energia é o valor da energia, né? O valor médio do Hamiltoniano, perdão, né?
O valor esperado do Hamiltoniano é a energia. Quando ela é negativa, a gente tem, né, o caso dos estados ligados. Mas com energia positiva, a gente tem o espalhamento. E no espalhamento, quando a energia é positiva, a probabilidade da partícula estar aqui. A gente viu, né, que por mais que a energia seja positiva, a solução é um exponencial oscilando daqui para cá e daqui para cá. Por isso que essa alternativa é falsa. Tudo bem? De maneira que a alternativa correta é a letra D mesmo, mas agora a gente já sabe por que a 3 está falsa. Alguma dúvida aí? Não? Pode seguir, João. Valeu. Beleza, vamos para a questão 2. A questão 2 é interessante, né? Que ela é um caso contraintuitivo, né? Considere novamente Deulf. Considere o potencial de grau com a altura V0 mostrado na figura. Uma partícula com energia total E igual a 2V0 e momento linear H cortado K se move da região 1 para a região 2 incidindo na superfície, incidindo na interface, né, x igual a 0. A partir da esquerda. Ou seja, uma partícula tem energia maior do que o potencial, ela vem daqui, né, da região 1, e passa para a região 2. Né? Na interface entre as regiões 1 e 2, x igual a x0, o coeficiente de reflexão é tal. Vamos pensar um pouco, né, nesse problema. Né? Ele é um pouco diferente, né, porque geralmente a gente analisa o potencial assim, né, o potencial está invertido. Né? A gente vai de uma parte de menor energia, de uma parte onde o potencial é zero, ou ele é baixo, para uma alta. Né? Então, o que acontece no caso clássico? Vamos imaginar o caso clássico. Um feixe de partículas, né? Você lança um feixe de partículas classicamente, uma bolinha, né? Que a energia que ela não supera esse potencial aqui. Como a gente viu, ela vai incidir aqui, vai ter um ponto de retorno e vai voltar. Então, classicamente, transmissão total, reflexão total, perdão. Ela é totalmente refletida. Com energia maior do que o valor mais alto do potencial, né? Classicamente, né, se você conseguir lançar um feixe de partícula com energia mais alta do que o potencial, transmissão total, ela não volta. Mas na mecânica quântica, as coisas ocorrem diferentes. Né? Que nem o Nathan falou, né, na primeira aula, a nossa mente não foi programada para entender, né, como o elétron se move, uma coisa assim. E na mecânica quântica, há essa probabilidade, né, de que mesmo que a energia seja menor que o potencial, ela atravesse. A gente já viu isso na questão passada. Então, será que há a probabilidade dela refletir também no problema em questão? Você vê que a energia ela é maior, né, do que o potencial. Então, o que acontece classicamente? A partícula seria toda transmitida. E quanticamente? Né? Bem, quanticamente a gente pode, né, fazer os 3 passos que eu falei. Separa as regiões, mas a questão já fez questão de fazer isso. Na região 1, a energia é maior que o potencial. Na região 2 também. Se a gente aplicar, né, esses valores de V e de E na equação de Schrödinger, a gente vai ver que na região 1, a nossa solução vai ser um conjunto de senos e cossenos. Né? Você vê que coisa diferente. Né? Essa solução de superposição de estados estacionários, né, indo e voltando, não é limitada para a região de confinamento. Né? Ela também vai acontecer porque ela basicamente indica, né, que é a propagação da sua função de onda vindo dessa direção, da esquerda para a direita, porque tem energia para isso. Aplicando os valores, né, V igual a 0, né, e energia maior que 0, nessa região 2, vamos obter novamente, né, uma solução, né, de senos e cossenos ou exponenciais imaginários. Só que como estamos orientando que o seu sistema vai da esquerda para a direita, né, sua partícula, sua função de onda vai da esquerda para a direita, a gente anula, né, o coeficiente que estaria associado, né, à volta dela. Até mesmo porque ela não incide numa interface aqui, né, ela vai direto para o infinito. Beleza, primeiro passo, ok. Segundo passo, aplicar nas condições de contorno. Aplicando as condições de contorno, que só são uma, né, é x igual a 0, você vai ter 2 possibilidades. Né? A função de onda dos dois lados ser 0 e a derivada da função de onda aplicada no ponto ser 0. Fazendo isso, né, eu obtenho, né, que AB igual a C e IK A menos B é igual a IK para C. Né?
Novamente, aqui é um sinal de menos porque eu estou derivando, cai um sinal de menos desse cara aqui. Beleza. Ele pede para obter o coeficiente de reflexão e transmissão. Classicamente, eu sei que vai ser transmissão total. Mas quanticamente eu não posso fazer essa afirmação. Eu teria que analisar, né, o que é, né, esse coeficiente de transmissão e reflexão. Beleza. Para fazer isso, a gente parte da premissa, né, que é uma propriedade da mecânica quântica, né, de que a probabilidade ela é conservada. Ora, João, o que isso tem a ver com reflexão? Vamos com calma. Se eu pegar a função de onda nessa região aqui, né, ela é uma soma, né, de funções de onda que elas oscilam, elas vão da esquerda para a direita e voltam, né, da direita para a esquerda só nessa região. Então eu posso dizer, né, que a minha função de onda na região 1 é uma onda incidente, mas uma onda que reflete. A densidade, que nem a gente já viu na aula 1, né, que o Nathan explicou, ela vai ser tratada, né, quando você soma toda uma região. Então, como a gente está analisando, né, só a função de onda, sem falar, né, de uma faixa específica, a gente vai tratar da chamada densidade de probabilidade. Então, a densidade de probabilidade, que é o quadrado desse cara sem integrar, vai estar associado, né, ao quadrado desse cara, né, com a amplitude dele ao quadrado. Beleza. Como a probabilidade ela é conservada, se eu derivá-la, né, em todo o espaço, né, sei lá, integral de π em todo espaço é 1. Π quadrado em todo espaço é 1, porque é isso que a gente usa até para normalizar, né, o seu cat e sua função de onda. Então, derivando em função do tempo, isso vai ser 0. Há toda uma manipulação algébrica que eu faço nas notas, né, que tem umas considerações importantes, né, como considerar, né, a função de onda dependendo também do tempo. No fim do dia, né, como ela é conservada, como a probabilidade é conservada, eu obtenho uma equação de continuidade, que é essa equação de continuidade aqui. Ela me diz o seguinte, né, que a variação da minha densidade de probabilidade numa região vai ser igual o fluxo que passa, né, por uma superfície através de uma densidade de corrente. Por isso que é conservada, né? Se jogar os dois caras para o mesmo lado, vai ser igual a 0. Essa densidade de corrente de probabilidade é justamente o cara, né, que a gente vai usar para obter esses coeficientes de reflexão e transmissão. Nessa região aqui, né, a densidade de corrente desse lado tem que ser igual à densidade de corrente que é transmitida do outro. Beleza, né? Essas densidades de corrente, elas são dadas em função do seu momento, por isso que a questão fala que o seu momento é H cortado K, né, não é à toa. E, né, como ela é dada, né, a partir da densidade de probabilidade, tem aqui, né, a amplitude ao quadrado. Né? Daí a importância da amplitude. Então, a amplitude, no caso da densidade de corrente de probabilidade incidente, vai ser essa aqui, depende de A ao quadrado. A refletida, né, depende de menos essa constante B ao quadrado. E a de transmissão depende de kappa, né, que é a frequência do outro lado, C ao quadrado. Né? Como a reflexão ela tem um sinal de menos, se eu jogar para o outro lado, eu vou ter que incidência vai ser igual a transmissão mais reflexão, né, se eu botar aqui, né, nesses valores absolutos. E se eu dividir tudo pela incidente, eu obtenho, né, a nossa famosa condição, né, que R mais T é igual a 1. Né? A quantidade de fluxo, né, a taxa de fluxo que é refletida, mais a taxa de fluxo que é transmitida, tem que ser igual a 1, tem que ser 100%. E aí o que acontece? Quando eu divido J refletido por J incidente e J transmitido por J incidente, eu fico com meu B sobre A. Né? E C sobre A menos aqui, né, de umas constantes. A partir disso, né, se eu quero obter R, a questão que é que eu obtenha, qual é a probabilidade da função de onda vindo daqui para cá, né, com energia maior que o potencial, ela seja refletida, eu tenho que só obter B sobre A e multiplicar pelo quadrado. Então, né, note o seguinte, né, se eu fosse querer o coeficiente de transmissão, era só somar, né, aí cancelava B e ficava com C em função de A. Mas como eu quero B, aí você tem que usar, né, outra manipulação aí, porque você quer B sobre A para obter R. O que eu fiz? Né? Há várias maneiras possíveis. Tem gente que
isola C e joga C, o valor de C na questão de baixo. Eu dividi a equação de cima pela de baixo, já mata aí, né, o C, né, a amplitude C, que não vem ao caso. Manipulei um pouco, né, joguei B menos A para cá, manipulei um pouco e consegui isolar B sobre A. Ou seja, o que eu quero, que é o valor de R, é esse cara ao quadrado, que é equivalente a esse cara aqui ao quadrado. Então eu deixo como um exemplo, né, para vocês fazerem, né, tem nas notas também, acha T em função de K e K, né, e prova que a soma deles tem que ser 1. Né? Isso é um exercício legal, né? Acho que todo mundo que passa por mecânica quântica faz algo assim do tipo. Acho que a gente faz isso em eletromagnetismo também, que tem toda aquela questão de ondas eletromagnéticas serem refletidas e transmitidas. Beleza, né? Como é uma função, uma questão numérica, ele te pede um valor. Então vamos manipular um pouco, né? E obter o valor de K e K, né? Se eu dividir K e K, né, a função já te dá o valor de energia, né, como 2 vezes o potencial para você conseguir resolver e achar um número. Né? Eu acho um raiz de 2, isolando K e substituindo na equação de baixo, voilá, esse é o valor da questão. A função de onda tem coeficiente de reflexão igual a esse cara feio aí, e a letra A. Mas espera, isso é muito louco, porque você está me dizendo que a função de onda, ela vai vindo aqui, né, ela tem energia maior que o poço, né, ela já está pulando do penhasco aqui, e quando ela bate na interface, ela reflete. Tá aí, né? Essa é uma das maravilhas, né, da mecânica quântica, né? É isso ser totalmente contra-intuitivo, totalmente não clássico, né? E por isso, né, me desculpem a piada, né? Se for cair de um penhasco, né, prefira cair, né, de um penhasco, no caso quântico, que aí você tem a possibilidade de ser refletido. Alguma dúvida aí nessa questão? Tranquilo. Tranquilo, né? Uma questãozinha aí de UF, né? Dá para fazer aí uns 5 minutinhos. E agora, por último, vamos para a questão 3, né? Já estamos chegando por volta de 11h30. E aí é uma questão também de UF, mas que ela tem uma aplicação muito interessante. Como essa questão, ela novamente é com as afirmativas, né, e tal, eu vou fazer ela de uma maneira diferente, né? Novamente, né? Você sempre pode usar os 3 passos, né? Mas como ela é mais, né, como eu posso dizer, de interpretação, acho que dá para matar direto, né? Então vamos lá. Questão 3 de UF, 2020.2, né? Considere uma partícula de massa m em um movimento confinado a uma dimensão, ou seja, está em x, como eu falei, que incide com uma energia total E sobre uma barreira de potencial genérica na forma de uma amoeba, né? Forma de dito, né? Um morro, né? Assim, por assim dizer. Analise as afirmações sobre o sistema e identifique a alternativa correta. Então, beleza, vamos com calma. Qualquer dúvida, né, no que eu for falando aí, vocês podem ir me interrompendo. Beleza, primeira afirmativa. A função de onda psi da partícula e sua derivada espacial, em primeira ordem, são contínuas em todos os pontos para um potencial suave, como ilustrado na figura. Contudo, se a barreira apresentar descontinuidades, tanto psi quanto dx, dpsi dx serão descontínuas no ponto de descontinuidade. Verdadeiro ou falso, né? Beleza, isso aí você teria que pensar um pouquinho, né? Um exemplo, para alguém que já estudou mecânica quântica, você poderia se lembrar, né, que foi até o que eu fiz para resolver, do caso mais clássico de potencial descontínuo, que é o potencial delta de Dirac, né, que é um pico. Ele é zero em toda a região e um pico no ponto. E aí, o que acontece, né, no potencial delta de Dirac? Se você aplica as condições de contorno, né, usuais, que é psi dos dois lados igual ao valor no ponto, e a derivada de psi dos dois lados no valor do ponto, obviamente a descontinuidade não vai ser contínua no ponto, né? A derivada não vai ser contínua no ponto. Mas a função de onda vai. É até essa condição que você conecta os dois lados no caso delta de Dirac. Então, a resposta é que, embora a primeira afirmativa seja correta, né? O potencial é suave, então provavelmente
a função de onda dos dois lados e suas derivadas vão ser contínuas. A segunda parte, né, a segunda afirmativa, quando tem uma descontinuidade, embora dψ dx não seja contínua, no ponto, psi vai ser. Então, aqui, né, um exemplo que eu achei, né, no Wikipedia do caso delta de Dirac. Você vê que as funções de onda vão ser, né, uma exponencial, né, que ela vai crescer até esse ponto em questão, depois ela decresce, porque todo estado físico tem que ir a zero no infinito. O potencial, né, é um pico para baixo, a energia é menor do que zero. Se espera, né, uma distribuição de probabilidade aqui, né, porque a partícula vai estar confinada, né, nesse estado ligado. E aí, se você resolver a questão, né, que eu não vou fazer aqui, senão vai demorar um tempinho, você pode ir no Griffiths, que ele resolve, né, como um exemplo, e você vê que a função de onda não só é contínua, como ela tem um valor nesse ponto, né? No ponto x igual a zero, ela vale raiz de capa, né? Então, como ela não é descontínua, que nem a questão afirma, né? Essa afirmativa está errada. Só uma observação, né, sobre delta de Dirac na mecânica quântica é que, embora no ponto a derivada não seja contínua, né, ela não seja bem definida, na vizinhança do ponto ela vai ser. E é justamente isso que você usa como nova condição de contorno. Essa informação aí, de na vizinhança do ponto ela ser bem definida. Segunda afirmativa, né? Se a energia E da partícula for maior do que a altura da barreira, ou seja, E maior que V, né? É maior que V, se nos lembrarmos aí do que foi falado no início, espalhamento. Já tem isso em mente. A partícula certamente atravessará a barreira sem possibilidade de ser refletida. Olha só que loucura. Na mecânica quântica, se a partícula tem energia maior que a barreira, ela atravessa direto, igual no caso clássico? Não. Né? A gente viu isso na questão anterior. A gente calculou a taxa que reflete. Ela pulava, né, o sistema tinha energia maior do que a barreira e mesmo assim refletia, porque quando incidia na interface, né, tinha probabilidade de ser refletida. Então essa é falsa, né? Foi até mesmo por isso que eu botei a questão 2 antes da 3, né? Porque não precisava fazer conta, né? Já ter isso já fresco na cabeça. Agora, a afirmativa 3, ela é muito interessante e dá conexão com uma das aplicações mais legais, né, desses problemas de potenciais, que é o tunelamento. Olha só. Se a energia da partícula for menor que a altura da barreira máxima, tá igual a figura, né? É menor que V0, o fenômeno do tunelamento quântico sempre pode acontecer e sua probabilidade de ocorrer depende unicamente da diferença do valor da altura da barreira, da altura máxima da barreira e a energia, independente da forma do potencial. O que ele quer dizer, né? Para ter tunelamento, o tunelamento só vai depender da diferença de altura entre E e V e não da forma do potencial, né? Isso é uma coisa interessante, né? Eu lanço um indagamento para vocês, né? O que vocês acham? O tunelamento ele depende da forma do potencial ou não? Só ter, né, uma diferença ali já é suficiente. Né? Se a energia da partícula for menor do que o do potencial, isso, então o tunelamento vai acontecer. Ó, se for igual essa figura, né? Eu tenho um poço aqui genérico, né, aqui, dessa forma aqui de amoeba. O tunelamento, né, a possibilidade da função de onda tunelar e a partícula atravessar, né, para o outro lado, depende só dessa diferença aqui? Ela não depende dessa distância aqui, não? Ou da forma, né, do potencial? Bom, a probabilidade ao longo, na medida que ela passa o potencial, ela vai diminuir. Isso, então ela depende. Diminuir. Então depende, perfeito. Você pensando assim, né, já dá para ver que o que esse cara está falando é falso. Depende tanto da forma do potencial, quanto, né, da distância, né? Porque, um exemplo, esse cara mesmo, se eu for alongando ele por uma distância A, né, muito grande, ela só vai decaindo, né? Talvez nem passe, e se passar vai ser muita coisa, vai ser muito pouco. Então, o tunelamento, ele depende tanto dessa diferença, V e E, e da forma do potencial. Então, muito bem aí, não sei, acho que quem falou foi quem? Foi o Alan? Sim. Eu conheci pela voz. Então, parabéns aí, Alan. Mas agora vamos entender melhor como que isso ocorre, né? Bem,
como tudo na física, né, eu aproximei aquela minha barreira, né, de forma de geleca como um quadrado. Tudo na física é assim, né? Tinha até um professor que ele brincava, né? Se você tem uma galinha na física e quer modelar ela, fala que essa galinha é aproximadamente uma esfera redonda, né? Uma caixa, né? Um quadrado perfeito. Então vamos aproximar essa geleca aí como um poço, né, retangular. Beleza. Como que eu soluciono, né, o problema do poço retangular? Novamente, aplica os 3 passos. Primeiro passo, separa as regiões. Acha a solução. Segundo passo, aplica as condições de contorno. Resolve lá o sisteminha. Terceiro passo, analisa caso a caso. Porque pode ser espalhamento, pode ser estado ligado, pode ser um problema só de achar a taxa de tunelamento, achar taxa de reflexão. Então, analisa caso a caso. Primeiro passo, já está dividido, né? Estamos analisando a mesma coisa da questão, né? É menor que V, né? Que é o caso do tunelamento. Então, né, analisando cada um dos casos, né? Na região 1, a partícula vai estar confinada aqui nessa região. Se ela está confinada nessa região, né, aplicando na equação de Schrödinger, que V nessa região é nulo, ó, V é nulo aqui, e é menor que V, mas é maior que zero, né, você vai obter, né, que a solução aqui vai ser uma oscilação. Você pode aplicar aí, né, nas notas eu vou aplicando com calma também. Nessa região aqui, o potencial vale V0, é maior do que E. Se você aplicar esses valores na equação de Schrödinger, você não vai obter uma oscilação como solução, né? Você vai obter uma exponencial que decai. O que era esperado, né? Porque a energia é menor que V. Quando a partícula é transmitida, novamente, se você aplicar que V é igual a zero, que é igual a esse lado daqui, você vai obter, né, novamente, né, uma onda estacionária se propagando na forma de oscilação. Então, note que a função de onda ela dá uma quebrada, né? Ela dá uma diminuída na sua amplitude e nas suas oscilações quando passa, né, pelo potencial. Mas, se o potencial não for infinito, ela passa. Então, o primeiro passo está ok, né? Segundo passo, aplicar condições de contorno. Aplicando as condições de contorno, novamente, eu vou poder aplicar no ponto x igual a zero e x igual a x0. Que no caso o meu x0 é A, né? Falei errado. X igual a 0 e x igual a A. Novamente, as condições de contorno que eu vou aplicar a função no ponto tem que ser igual dos dois lados e sua derivada no ponto tem que ser igual dos dois lados. Então, no lado zero, né, no lado entre o ponto x igual a 0, eu obtenho essas duas equações. Duas equações para achar valor de A, B, C, D. Então, vou precisar de mais equações. Então, aplicando em x igual a x0, eu vou obter mais duas equações. E aí, como eu quero saber a probabilidade de tunelamento, eu vou ter que obter, né, o meu coeficiente T. O coeficiente A e B vão estar associados à onda nessa região. C e D vão estar associados a ondas evanescentes nessa região. E F vai ser a onda, né, que passa. Então, deixo isso como um exercício para vocês, né? Eu fiz nas notas, né? Mas o objetivo é que, como A é a amplitude da onda incidente, né? A é a onda que vem daqui, logo no início, o objetivo é obter F sobre A, que é a amplitude de F da onda que passa, sobre A, que é a amplitude da onda que vem. Então, deixo aí como bom exercício para vocês, né? Essa brincadeira. Vocês vão estar lidando com 4 equações, né? Um sistema, né, de 4 equações e 4 incógnitas. Nas notas está passando, mas caso vocês queiram, né, uma outra referência, né? O livro do acho que é o do Cohen e o do Moisés, eles também fazem essas contas e explicam como solucionar, né, o sistema. Tem um truquezinho. De maneira que F sobre A vai ser esse cara aqui. A probabilidade da função de onda tunelar, de haver tunelamento quântico, é essa seguinte aí. Você vê que depende das frequências, né? As frequências estão... Essa frequência beta é a diferença, né? Beta sobre E, a menos de algumas constantes, né? H cortado, 2M, papapá. E depende também de A, né? Que é a distância, né? É a largura da sua barreira retangular.
Então, né, para ficar mais bonito, né, de se trabalhar, né, nas aplicações, supondo, né, que B sobre A, beta sobre A, né, é muito grande, né, que aí eu não tenho essa parte aqui, e fico só com esse termo. Mesmo considerando beta sobre A muito grande, eu não perco nada, porque o meu tunelamento ainda vai depender da diferença V0 e E, que nem a questão fala, mas depende de A. Ó. Tá vendo aqui no cantinho? Toda essa exponencial, ela tem, né, ela depende de A também. Quanto menor, né, essa diferença V sobre E, e quanto menor é o espaçamento A da barreira que você quer tunelar, maior é a probabilidade de tunelamento. Por isso que a questão é falsa. Né? Tecnicamente, depende dessa diferença e da forma da barreira. Então, né, deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui importante. Vocês têm alguma dúvida no problema de tunelamento? Se não tiver, a gente pode ir para as aplicações, né, que são a parte mais interessante da aula. Acho que tem ainda mais uns 15 minutinhos aí, né? É o suficiente. Tem diversos, né, problemas com tunelamento, mas eu achei 2 muito legais, né, que a gente pode trabalhar aqui, né, que eu poderia falar com vocês. Antes disso, né, isso é uma questão, né, então a resposta é letra E, né, tá tudo errado. Todas as alternativas estão erradas, né, a gente provou, né, que todas elas vão estar falsas, né, por algum detalhezinho. Bem, primeiro caso, né, de tunelamento interessante é a desintegração da partícula alfa. Né? Alfa, né, é uma partícula, né, que ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons. Né? Ela está associada com a emissão de núcleos radioativos. Né? Para quem não se lembra, a radiação alfa ela é uma daquelas, né, alfa, beta e gama. Né? Geralmente a gente está com mais contato com a radiação gama, né, pela mídia, né, pela cultura, né, de mídia. Geralmente todas as histórias de filmes e quadrinhos, né, tem alguma coisa envolvendo radiação gama, né, porque é a mais energética. E que mais atravessa, né, a que tem maior... tem um nome que dá específico para essa propriedade de atravessar, né, as coisas. A partícula alfa ela não é tão, né, poderosa ao ponto de atravessar tanto, né, igual a gama. Mas ela também é conhecida, né, daqueles experimentos de Rutherford, se não me engano, ele usou, né, partículas alfa. E aí, né, um exemplo, né, de caso que ela é emitida é quando ocorre, né, a emissão do núcleo radioativo de urânio 238 no tório, isso falei certo, 234, emitindo, né, uma partícula alfa. E qual que é o problema, né, desse tipo de sistema? Desde os experimentos, né, de 1910, né, do Rutherford e outros, né, que incidiam feixes de partícula, sabe-se que essas partículas alfa, elas sofrem, né, uma grande atração coulombiana com o núcleo, né, do seu isótopo, e para raios maiores que 10 a menos 4, se não me engano, né, elas sofrem repulsão coulombiana. Só que para elas sentirem essa repulsão, elas têm que ganhar, né, essa barreira. E como elas têm energia menor do que a parte alta da barreira, elas não deveriam tunelar, né, porque até então, né, 1910, 1920, né, não se tinha um entendimento tão grande de mecânica quântica. Só que a partícula alfa, ela tunela. Então, os caras ficaram, né, pensando, né, durante muito tempo, poxa, como que isso era possível e tal? E a resposta veio, né, com a mecânica quântica. Porque, embora a partícula alfa tenha, né, uma distribuição de probabilidade de ser encontrada aqui, vai ter uma hora, né, que ela vai ter energia, né, suficiente, né, de maneira que a sua diferença, né, com o topo do potencial faça tunelar. Quem descobriu isso, né, foi um grupo, né, de pessoas, né, aqui eu coloquei os nomes deles, né, Gamow, Kondo e Gurney, não sei se eu estou falando corretamente, né, mas eles propuseram isso, né, com base no efeito quântico do tunelamento. E justamente o que propicia, né, a partícula alfa tunelar é essa diferença de energia, né, V e E. E aí, né, no livro do Halliday, né, tem um exemplo interessante para vocês verem, né, a força, né, o quão forte que isso é. O isótopo do urânio 238, ele tem essa energia aqui, né, de baixo. Você vê que é uma energia menor, né, do que essa aqui, né, que no livro está dizendo, né, 10 MeV. A partícula, né, ela fica confinada aqui, né, e ela dá por volta de 10 a 38 choques, né, antes de conseguir tunelar. Por meio, né, desse cálculo, né, de caminho médio, né, etc., a gente
pode prever, né, que ela tenha meia-vida de cerca de 10 a 10 anos. Então, né, tem até um número aqui que eu achei engraçado, né? O Halliday, ele faz, né, ele estima esse tipo de coisa. Ele fala que é preciso 10 a 21 choques por segundo durante 10 a 9 anos para essa partícula, né, alfa no isótopo 238 tunelar. Ou seja, é um tempo maior do que o tempo que a Terra tem. Em contrapartida, o urânio 228 ele tem a energia levemente maior, né? Você vê que esse fator Q, que é aquela energia de desintegração, ela passa de 4 MeV para 6 MeV, né, por volta aí. E aí, quando isso acontece, ele tunela em 9 minutos. Ou seja, aqui, né, no meu cronômetro já passou 1 hora, então enquanto a gente está falando, né, um urânios, né, 228, já permitiram o tunelamento de por volta de 6 partículas alfa. Então é engraçado isso, né? Como que essa diferença ela influencia no tunelamento. Isso é muito interessante, cara. Eu ri muito com esses dados que o Halliday deu. E por último, né? Eu falo dessa aplicação, a gente passa a régua aí por hoje, que já deve ter sido muita coisa já. E aí a gente continua na aula de amanhã com o Natan. Talvez seja um dos exemplos mais legais, né, de tunelamento, né, que eu consegui achar, que é o microscópio de tunelamento por varredura, né? O que acontece, né? Em 1981, esses caras, o Beining e o Ruher, eles inventaram, né, esse microscópio que permitiu diversos avanços na tecnologia e na análise, né, de superfícies. Porque até essa data, você só conseguia microscópios ópticos, e eles dependem, né, do espectro visível, para você conseguir, né, atingir ali distâncias consideráveis. E aí, em 1981, eles elaboraram esse dispositivo, e em 86 ganharam o Nobel por causa desse dispositivo. Eles conseguiam imagens reais de superfícies na resolução dos átomos. Então, é como se esse microscópio varresse literalmente átomo a átomo. E aí, né, você sabe disso, se você lida um pouco com imagens digitais, né? Eu consegui analisar uma imagem em 1024 por 800 e bolinha, eu consigo ver muito mais detalhe do que analisar uma imagem em 800 por 600. Né? Quando eu der zoom, vai estar tudo quadriculado lá. Então, a potência desse microscópio foi uma coisa muito importante, né, para o avanço da ciência. Mas como que ele funciona, né? Essa daqui foi a melhor imagem, né, que eu consegui obter, né, que explica, né, de forma visual, né, o tunelamento no microscópio. É uma imagem, né, do livro da CEDERJ, né, de Física Moderna, se eu não me engano. Então, digamos que o microscópio, né, ele seja composto, né, por uma agulha metálica, né, e ele varra, né, uma superfície qualquer. A agulha metálica, como todo bom metal, vai ter elétrons, né, que se movem com uma energia cinética considerável, né, de maneira que ela consiga superar, né, esse φ que é chamado de função trabalho, né, que é basicamente o potencial, né, que ele tem que superar para conseguir fugir, né, do metal. É claro, os elétrons que têm energia cinética alta ou que são suscetíveis a serem aquecidos, né, na temperatura, eles vão escapar. Mas os outros não, eles vão ficar, né, ali naquela barreira, não conseguindo escapar do metal. Quando você aproxima, né, a sua agulha da sua superfície, você vai criar aí um vácuo entre a agulha e ali, né, os níveis disponíveis, né, do material. Então, o elétron ele tem que superar o potencial já dele e ganhar essa barreira de potencial, né, gerado pelo vácuo entre a agulha e a superfície, sem encostar na superfície. Né? Isso é uma coisa interessante. Né? E aí, o que acontece? Quando você dá insere, né, uma diferença de potencial, né, um sinal de corrente nesse seu microscópio, aumenta levemente a sua diferença de potencial, o que vai fazer com que os elétrons tunelem entre a agulha e o material, ou em vice-versa, né, do material para a agulha, dependendo da voltagem aplicada. Né? Essa é a chamada corrente de tunelamento, né? Ela depende de U, né, que eu chamei de voltagem aplicada, de A, que é a distância, né, ali daquele vácuozinho, né? Por isso que é interessante. Quanto mais próximo, melhor, né, a resolução, né? Maior é a probabilidade de tunelar. E depende, né, dessa diferença de energia, que é, se a gente analisar isso aqui, a diferença de energia por V, é o trabalho, a função trabalho.
E assim, né, que você consegue, né, fazendo essa recepção de sinais entre os elétrons que tunelam, você consegue varrer, né, os elétrons que tunelam, né, nos átomos da estrutura, né, porque pode ter átomos, né, em diferentes posições ali da estrutura. E assim, a partir desses sinais como é que é o nome? Das irregularidades da superfície, você consegue obter, né, a sua imagem. A gente, né, andou estudando, né, estados estacionários, os elétrons nessa superfície não são estados estacionários, né, naquela forma ali, né, de ondas, né, que nem a gente viu. Eles vão ser, né, mais próximos até do que o Rodolfo estava falando na aula, né, do átomo de hidrogênio, né, aquela distribuição ao redor de um átomo. E por isso que a importância da ponta fina, de você ter a distância pequena, para você conseguir colapsar, né, a função de onda. Outra coisa interessante é que você pode utilizar, né, uma agulha feita de materiais piezoelétricos, que são materiais que, quando sofrem pressão, eles geram corrente, né, geram sinais elétricos. E o sentido contrário é válido também. Por sinais elétricos, você consegue mover esses materiais piezoelétricos, né, que eles aumentam, expandem ou diminuem. E aí isso é utilizado, né, para fazer as agulhas mais sensíveis ainda. E aí, né, aqui é o exemplo, né, lá na primeira imagem era um desenho, né, digital, aqui, né, já é uma imagem, né, do microscópio, né, talvez com uma resolução não tão boa, né, porque a gente vê, né, aí a imagem de baixo, mas você vê, né, cada bolinha, né, da sua superfície. Por fim, né, só para você ter a noção do quão potente é isso, né, no livro do Caruso e do Ogura, ele faz uma estimação da taxa de probabilidade, né, de tunelamento conforme você aumenta ou diminui a distância. Então lá tem os valores, né, nas notas eu também botei essa continha. Para uma energia, né, V menos E, perdão, energia V menos E de 5 eletronvolts, 5 eletronvolts mais alto, né, é isso aí, tá certo. Para um potencial 5 eletronvolts mais alto que a energia disponível para o elétron, isso já vai gerar um fator beta de 10 a 10, né, na unidade de metro a menos 1. Isso implica que, para uma distância de 10 a menos 2 Armstrong, que é aquela distância, né, da ordem dos átomos, é cerca de 1/100 dessa região aí de Armstrong, você tem, né, que as variações da sua taxa de probabilidade vão ser bem pequenas. O que vai mudar vai ser 2%, né, na sua taxa de probabilidade. Então, é muito forte, né, essa resolução, né, do seu microscópio. Você aumenta mais, né, e você não tem, né, um tunelamento que diminui, né, sua taxa de tunelamento vai diminuir. Sua variação, né, é só de 2%. E aí aqui, né, uma imagem mais bonitinha, né, de um inseto pelo microscópio de tunelamento. E aí, né, é interessante, né, dizer que esses dispositivos, como o microscópio de tunelamento, assim como o próprio decaimento da partícula alfa, são só alguns, né, das coisas que acontecem, né, graças ao tunelamento quântico. Por exemplo, dentro do Sol, há algo que é chamado de fusão nuclear, né? E para que ocorra a fusão nuclear, as partículas, né, os prótons no Sol, eles têm que também fazer um tunelamento, né? Então esse é outro exemplo, né? Além disso, né, esse microscópio ele foi muito importante porque, graças a ele, além de aumentar, né, as resoluções, né, nas imagens de superfícies, você consegue movimentar átomos também, né? Então, na aula 5, né, quando eu voltar a falar de tunelamento, vocês vão ver, né, que a própria IBM, né, fez o chamado menor filme do mundo, que eles foram movimentando átomos, né, de um dado material numa superfície e fazendo, né, uma animaçãozinha, né, do átomo se movimentando. Então, né, essa é a beleza, né, isso que é interessante, né, desse fenômeno. Então, pessoal, acho que aqui é um bom ponto para a gente parar, é exatamente meio-dia. Vamos aí deixar 10 minutinhos aí de perguntas para o pessoal. E a gente volta amanhã, né? Espero que eu tenha sido o mais claro possível nessa aula, ela não tenha sido tão, né, maçante. Então, é isso, né? Então, pessoal, vamos abrir aí para as perguntas. Quem quiser falar, podem abrir o microfone, escrever no chat, enfim, está aberto aí. Dúvida das questões, dúvidas aí alguma curiosidade desses efeitos.
Bem, enquanto o pessoal vai falando, né, vai pensando Opa, dando spoiler aí das outras aulas. Enquanto o pessoal está falando, eu baixei, né, o vídeo do menor filme do mundo. Enquanto o pessoal pensa, né, eu vou passar aqui o menor filme do mundo para a gente ver. Acho que tem 1 minuto. O filme da IBM. Não tem um som, né, de jogo de Nintendo 64, né, de Super Nintendo, mas então não vai ser importante o som, né? É mais interessante a gente ver, né, como que os átomos, né, eles movem os átomos. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Você vê que não tem nada demais, né? Nas notas de aula, eu coloco, né, um link para você ver no YouTube o vídeo de como isso foi feito. Aí lá eles mostram os pesquisadores da IBM, mostram o microscópio de tunelamento, eles mostram, né, como foi feito, né, frame a frame, né, que nem o vídeo fala. E aí é interessante você ver, né, que ao redor das bolinhas tem aquelas ondulações, né, que é que nem eu te falei, né, justamente oriundo, né, da propriedade ondulatória das funções de onda. Bom, vou interromper a gravação aqui então. Ok. Beleza? Pronto. O que ficou faltando você vai falar na quinta aula também, João? Isso. A aula de sexta vai ser a aula das aplicações aí, cara. Tá bom. Ô, Natan, só vou te dar um conselho. Só interrompe a gravação quando acabar de falar tudo. Porque Tá bom. Se vocês continuarem dando informações, isso está fora da gravação, entendeu? Tudo bem. Mas de qualquer forma, enfim, pode continuar. Não, eu só queria confirmar com ele se ele ia fazer isso mesmo. Mas tá ok. Isso. Aí amanhã a gente volta, né, com o cronograma, né? Vai ser o Natan, ele vai falar de oscilador, né, Natan? Uhum. Problemas, né, com os osciladores. E aí na sexta-feira a gente encerra o curso, né, com essas últimas coisas que ficaram faltando, né, entre uma aula e outra. Sim, algo também da aula anterior, né? Tem um pedaço que você ia falar também, né? Isso. Que vai passar para a última. Tá, então tá bom, pessoal. Então, bom almoço aí até pra amanhã. todo mundo. Até amanhã. Valeu, Valeu, pessoal. Tchau. Bom almoço aí, até amanhã.